Hoje eu vou ensinar vocês a como carregar todas as baterias possíveis para ser aprovado em medicina do Enem. Fechou? Beleza? Então, nosso propósito aqui, começando a nossa live, é a fazer você ser aprovado nas 33 mais de medicina do Enem. Que demais! E telinha para você. Então, vamos começar a bagunça aí, falar um pouquinho de pilha, falar como é que funcionam os exercícios, né? Como é que são os exercícios para a gente poder trabalhar aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô com um catarrinho meio preso aqui, ó. Acho que saiu. Vamos lá. Então, conteúdo de hoje, nós temos aqui dois tópicos principais, certo? Então, a gente tem lá o potencial para ligar sua aprovação e o potencial para reduzir seus erros. Tá, uma brincadeira, mas basicamente eu vou falar um pouquinho da estrutura básica de pilhas, principalmente relacionado ao potencial delas, tá? Tem outras questões aí que abordam pilhas também, certo? Mas a gente não vai estar vendo hoje. A gente vai ver o basicão de pilha, bem simplesinho aí, para a gente poder trabalhar alguns exercícios que são relativamente simples e que se repetem, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo potencial para ligar sua aprovação. Então aí, ó, de alguma forma, tanto nesse modelo de exercício, quanto no outro modelo de exercício que eu vou apresentar, nas duas situações a gente vai ter alguma tabelinha, algum dado para olhar e equações. Certo? Então, sempre quando a gente fala de pilhas, na maior parte dos exercícios, você vai precisar ter alguns dados aí que vão nos nortear, que vai ser relacionado tanto à tabela como a relação com o potencial de redução, principalmente, tá? O exercício geralmente vai trazer o potencial de redução para você, beleza? Então, vamos ler aqui o exercício, vamos interpretar e analisar essas informações, né? Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor para vocês. Ó, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Então, a gente traz aqui uma tabelinha, né, 5 dispositivos, a faixa de força eletromotriz, ou seja, o potencial necessário para que a gente consiga fazer aquele aparelho eletrônico funcionar. E a gente tem o tipo do aparelho eletrônico aqui, né? Relógio de parede, celular, câmera, carrinho de controle remoto, notebook. Então, assim, dificilmente a gente vai aparecer para você uma tabela sem utilização, né? A não ser que o exercício seja muito simples, mas difícil. Tá? E vamos lá. Ó. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Então, a gente tem aqui, ó, né, duas equações, e aí o amigão foi bem amigão, porque ele fala, né? O exercício pode ser muito mais difícil não apresentar isso aqui, ó, né? Se ele não falasse que era redução, vamos deixar mais perto ainda, talvez vocês não estejam conseguindo ver direito. Então, se ele quisesse ser cruel, vamos dizer assim, ele poderia não falar, porque a maior parte das pessoas já guardam o quê? Que em todos os exercícios vem redução. Às vezes pode não vir redução. Como é que eu vou identificar se ele não falar que é uma equação de redução? Vamos lá. Redução é ganhar elétron. Oxidação é perder elétrons. Certo? Quando a gente está falando de redução, você vai ver que o elétron ele vai estar nos reagentes. Ó. Você tem aqui o iodo ganhando 2 elétrons, formando 2 iodetos. Então aqui, ó, 2 elétronzinhos nos reagentes. Ó. Lembrando que reagente é o lado esquerdo, produto é o lado direito. Então, quando o elétron está no reagente, é reação de redução. Ah, professor, e se fosse reação de oxidação? Como é que apareceria? Vamos usar essa mesma. Ó. Ele ia colocar assim para você. 2 iodetos formando iodo mais 2 elétrons. Olha lá. Isso aqui seria oxidação. E aí o potencial aqui, ó, ele ia aparecer para você igual a menos 0,54 volts. Olha só que interessante. Nós temos aqui a equação de redução. Olha só ela como é que é. E olha o potencial. E agora olha a equação de oxidação. Olha lá. A reação de oxidação é como se fosse o oposto, é o inverso, é o contrário, né? A redução é de frente para trás e a oxidação é de trás para frente. A gente troca a ordem. Olha lá, o que era antes, vamos comparar aqui, ó, o que era produto, olha só, o que era produto passa a ser reagente. O que era reagente passa a ser produto. E não só isso, ó, se você notar também, você vai ver aqui que o potencial antes de redução era mais 0,54, enquanto o potencial ficou menos 0,54, beleza? Então aqui um segredinho aí que eu quero que você já guarde, que redução e oxidação são opostos, e quando inverte a redução você obtém a oxidação, e quando inverte a oxidação obtém a redução, para te ajudar, tá? Então se fosse para dificultar, o cara ia apresentar assim, a maior parte das pessoas vai ganhar, ele sempre dá redução, aí dançou, né? Mas vamos lá. E aqui tem o potencial de redução do lítio. E aí ele fala assim, ó, essa bateria é adequada
para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Pô, cara, esse exercício ele é relativamente simples, tá? Vamos lá, então. Vamos analisar uma situação aqui. Ele quer saber qual desses dispositivos aqui que nós temos, de acordo com a faixa de força eletromotriz, seria o adequado para utilizar para colocar a pilha quando a gente colocasse uma pilha de iodo e lítio, né? Qual ia funcionar adequadamente aí dentro disso, tá bom? Se a gente pegar aqui, vamos pensar assim, tem outro detalhe, né? Não só esse. Por quê? Quando a gente fala de bateria, a bateria é a ligação em série de duas ou mais pilhas. Então, quando a gente liga em série as pilhas, o potencial é somado. E ele fala aqui em cima, ó, que associação em série de 3 pilhas. Então, a bateria é colocada 3 pilhas consecutivas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando assim para você, ó, amigão, você vai precisar de 3 pilhas de iodo e lítio juntas para fazer o aparelho funcionar, tá bom? Então, como é que a gente calcula o potencial de uma pilha? Vamos, antes de qualquer coisa, para uma pilha? Vamos ver aqui, ó, uma pilha. A variação de potencial, se eu fosse colocar de maneira simples, né, a variação de potencial aí, o potencial da pilha, ou a DDP da pilha, diferença de potencial, é igual ao potencial maior menos o potencial menor. Para quando? Quando eu uso essa equação? Quando você tem os dois potenciais de redução, os dois potenciais de oxidação. Olha só, ambos não são potenciais de redução, olha lá, ó. Elétron no reagente, redução, elétron no reagente, redução. Então eu vou ter aqui, ó, o maior potencial menos o menor potencial. Já era. E você resolve, porque é simples esse exercício, ó. Variação de potencial é igual potencial maior. Gente, cuidado, apesar de aqui ser 3 e aqui ser 0,54, aqui é mais 0,54 e aqui é menos 3,5. Aqui é maior, ó, maior. Então é ele que vai ser, ó, mais 0,54. Menos o potencial menor. O potencial menor é de quem? É esse aqui, que é menos 3,05. Bom, você vai fazer a regrinha de sinal, não esqueça, é aqui que boa parte da galera erra também. Se você fizer aqui, ó, menos com menos, certo? Vai dar mais. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, mais 3,05. Então, quando eu somo isso aqui, eu vou ter lá quanto de potencial aí? Eu vou ter um potencial de mais 3,59 volts. Então, presta atenção no que eu estou te mostrando aqui, ó. Esse potencial é para uma pilha. Uma pilha. Uma pilha. Agora, eu quero para uma bateria com 3 pilhas. Então, a bateria são 3 pilhas. Eu vou ter que fazer isso aqui vezes 3, né? Então, ó, vamos fazer rapidinho aqui, ó. 3 vezes 9, né? Dá 27, deixa o 7, vai 2. Guarda o 2, hein? Ó, vai 2, significa guarda 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 7, certo? Então, 15 mais 2, 17, desse 7 vai 1. Aí, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 10,77 volts para uma bateria com 3 pilhas. Aí você já vai olhar lá, vai ver ali, ó, bom, esse é o potencial em volts que 3 pilhas vão gerar para a gente, né? Então, a gente tem que olhar aqui quem que funciona nessa faixa de 10,77. Opa, na faixa de 10,77, né? Tá aqui, ó, o nosso carrinho de controle remoto. Se você pegar aqui para olhar, ó, nosso carrinho de controle remoto tá aí. E aí a gente vai lá, o 4, letra D. Então, vamos lá. Quais foram os nossos aprendizados aqui? As informações principais aqui foram quais? Foi primeiro, geralmente o exercício da reação de redução, tá? Geralmente os exercícios dão reação de redução, mas a gente pode obter a de oxidação invertendo a equação, tá? E essa inversão vai ser fundamental para a gente aqui, em outros modelos de exercício. E a gente tem que analisar a tabela que é fornecida, pô. Na tabela vai dizer como é que funcionam. Quer ver? Ó, vamos repetir isso aqui de novo? Vamos olhar isso aqui com mais calma? Olha só. Olha esse outro exercício, é igualzinho. Biocélulas, combustíveis. Cara, o que eu faço geralmente quando eu vejo isso? Eu faço assim, ó, blá, 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 texto 2, blá, 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 pipipopopó, equação. E o exercício já ajudou, ó. De novo, como eu tinha dito, semi-reação de redução e seus respectivos potenciais. E para confirmar os elétrons nos reagentes, beleza. E ele fala assim, ó, nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Bom, peraí, vamos entender melhor? Cara, eu não sei, às vezes você pode ficar
em dúvida sobre o que ele está pedindo. Para mim, é muito claro que ele quer que você veja o potencial dessa pilha e veja quantas células, né, de pilha são necessárias para serem colocadas em série, né, para chegar até esse 4,4 volts. Se fosse para fazer rapidinho, seria muito simples. Ó, a variação do potencial, a gente falou lá que é o potencial maior, né? Olha lá, maior menos o potencial menor. Já era. Ó, resolve rapidão. A variação do potencial é igual ao potencial maior, que é 0,8, menos o potencial menor, que é menos 0,3. Olha lá, ó, de novo. O cara ainda coloca da mesma forma para te confundir. Ó. 0,8 menos 0,3, beleza. Então, a variação de potencial aqui é igual 0,8 menos com menos aqui, né? Ó, menos com menos. Vai ficar mais. Você coloca mais 0,3. Então, a variação de potencial aqui fica 1,1 volts. Só que ó, isso aqui é para uma, né, biocélula. No caso, o cara quer que eu chegue até qual valor de potencial? Ó, ele fala desse valor de potencial, 4,4. Então, eu vou ter que pegar essa danadinha aqui e multiplicar por 4. Quando eu multiplico isso aqui por 4, dá 4,4 volts. Porque 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Uma casa decimal, entendeu? Não tem segredo aqui. 4,4 volts, eu vou precisar de 4 unidades de biocélula, alternativa B. Só que, gente, vamos lá. Uma pilha, ela funciona assim, ó, você tem a célula e a semicélula. Vamos dizer assim? Então, a pilha. Vamos pensar, ó, pilha. A pilha, ela tem uma célula e uma semicélula, tá? A semicélula é onde vai ter oxidação e redução. Como assim? Olha aqui, eu tenho essas duas equações, tá? E agora eu vou ensinar outra habilidade necessária para o próximo exercício. Fica atenção, hein? Fica atento, hein? Aqui, o que vai rolar? Eu tenho aqui duas reações de redução, um potencial de 0,8 e um potencial de menos 0,3. O mais 0,8 é o potencial maior. O menos 0,3 é o potencial menor, certo? Então, você tem que guardar aqui o quê? O maior potencial sempre realiza a ação. Ponto final, fim de papo, já era, não tem essa. Então, que ação a gente está falando? A gente está falando de uma ação de redução. Não é reduzir alguma coisa que você quer? Você não quer reduzir algo? Beleza. Então, quem tem um potencial menor para reduzir, não vai reduzir. Quem tem um potencial maior para reduzir, vai reduzir. Então, entre esses dois, quem tem o maior potencial, reduz. Quem tem o menor potencial, não reduz. Muito pelo contrário, nós vamos ter duas células na pilha. A célula de redução, e a célula de oxidação. O que a gente tem que saber? Quem reduz ganha elétron, quem oxida perde. Então, vai ter sempre alguém transferindo elétron para o outro. Olha lá. Quem oxida perde elétron. Então, o elétron vai em movimentação de quem está oxidando para quem está reduzindo. Beleza? Então, eu tenho as duas equações aqui. Eu tenho a equação A e eu tenho a equação B. Qual equação vai reduzir? Bom, essa daqui ó, vai ser a semicélula de redução. A semi-reação de redução da minha pilha. Porque o potencial para ela ganhar elétron, ou seja, reduzir, é mais 0,8. Então, aqui é a célula B que vai passar por redução. Enquanto a célula A passa por oxidação. Você fala assim, professor, mas como é que ela vai sofrer oxidação se aqui ela está reduzindo? Lembra do exemplo anterior que você vai inverter? Você vai inverter, então aqui, ó. Até se você quisesse copiar, você poderia colocar assim, ó. O2, né? Mais 4H+, mais 4 elétrons, reage e forma 2H2O. Essa daqui é a semicélula da reação B. Ah, e a semicélula da reação A seria o quê? Seria o contrário dessa daqui, ó. Olha lá, seria CH3CO-, que é o acetato, CH3COO-, que é o acetato, mais 2H2O. Estou invertendo, olha só. Estou fazendo a inversão aqui, hein? 2H2O que reage e forma, porque esse cara que está no produto vai para o reagente, certo? E aí esse cara que está no reagente vai para o produto. É 2 gases carbônicos mais 7H+, 2 gases carbônicos, 2CO2, mais 7H+, mais 8 elétrons, certo? Então essa seria como se fosse, né, a semicélula, o que aconteceria, né, a reação que ocorreria na célula A. Olha lá. Então tem um cara ganhando elétron e tem um cara perdendo elétron aqui. Resumidamente, é isso que te ajudaria. O potencial aqui de redução. O potencial de redução aqui seria quanto? 0,8 volts. Enquanto o potencial de oxidação ali seria quanto? Vamos marcar aqui, ó, potencial de oxidação. Seria quanto? O potencial de oxidação seria o oposto, né? A gente não inverteu essa equação, a gente não pegou essa equação inteira, inverteu ela, fez a inversão dela. Então, esse potencial de negativo ia para positivo, ficaria mais 0,3. Porque se o cara não gosta, veja bem, se o cara não gosta de reduzir, que o potencial dele para reduzir é negativo, significa que ele gosta de oxidar. Então, o potencial para ele oxidar vai ser muito maior que menos 0,3. Vai ser o oposto, que é mais 0,3. Aí vai vir um monte de gente falando assim, não, professor, você fez errado. Por que? Por quê? Olha lá, tá errado.
Eu falei, ó, veja bem, aqui, pessoal, beleza? Tá 4 elétrons. Então, imagina só, aqui ganha 4 elétrons, aqui doa 8 elétrons, tá? Então, se você olhar essas equações, você vai ver o quê? Você vai ver que elas não estão adequadas. Tem um cara perdendo 8 elétrons, né? E esse aqui ganhando 4 só. Então, para adequar essa equação ao modelo daquela outra ali, para ficar parecida, a gente tem que fazer o balanceamento entre elas. Aqui tem que ter 8 elétrons também. Então, como lá tá 8 e aqui tá 4, aqui eu vou multiplicar por 2. Então, vou até marcar que eu vou multiplicar essa equação por 2, que daí vai ficar assim, ó. 2O2. Opa, a borracha está muito grande, hein? Vai ficar 8H+, vai ficar 8 elétrons e vai ficar 4 águas. E aí aqui fica perfeito, assim, ó. Você tem a semicélula, ó, de redução, e é essa equação que vai ocorrer com esse potencial. E você tem a semicélula de oxidação, certo? A semi-reação de oxidação com esse potencial. E aí você tem a célula eletroquímica, que é tudo isso. Vamos circular tudo isso aqui. Ó, tudo isso aqui é a sua semicélula eletroquímica, tá? Que vai ser a sua pilha, beleza? Então aqui é a sua célula. Cada célula dessa vai gerar um potencial de 1,1, beleza? Cada célula, 1,1. Então, se eu colocar 4 células em série, você vai somar 4 vezes 1,1, vai dar 4,4 volts. Deu para pegar a ideia de como funciona o esqueminha aqui. Deu para visualizar. Eu não estou ensinando isso aqui à toa, não. Eu tô falando que é importante. Tudo bem que não cabe ao exercício. Só que nos próximos, né? O próximo exercício aí, ele vai mostrar para você exatamente a aplicação disso. Ó. Então, aqui o potencial para reduzir seus erros. A gente meio que já começou esse tópico no exercício anterior, tá? Mas vamos analisar aqui com mais calma. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro-carbono. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. Então vamos lá. Metal de sacrifício. Quando a gente fala de metal de sacrifício, é o conceito que a gente tem que ter aqui, tá? Isso aqui não adianta. Quando a gente fala de metal de sacrifício, a gente está falando de um cara, beleza? De um amiguinho que irá oxidar. Certo? Ele oxida com o intuito do quê? De proteger outro metal, né? Então, protege outro metal. E esse outro metal, né, vai fazer o quê? Ele vai reduzir. A ideia é essa. É ele estar reduzindo. Então, tá vendo que você já formou um sistema de pilha aqui? Porque vamos supor, o ferro, né, porque ele fala aqui, ó, né? Vamos colocar, ele fala de uma liga de aço, que tem ferro e carbono. O ferro é o nosso principal aqui, certo? O ferro é o nosso principal, se você olhar aí. Ele que precisa ser protegido na liga de aço. Então, o que vai acontecer? O metal de sacrifício, ele vai estar oxidando. E o ferro, que vai ser o metal protegido pelo metal de sacrifício, ele vai estar sendo reduzido. Sempre assim, o metal de sacrifício vai oxidar, ou seja, é como se o metal de sacrifício enferrujasse no lugar do ferro. Pensa dessa forma? Só que vamos lá. Vocês lembram lá do exemplo da situação anterior que eu comentei com vocês? Eu comentei o quê? Que o cara, quando alguém oxida, alguém precisa reduzir, beleza? Então, já que é uma pilha, já que a gente está falando de pilha, a gente tem que ter um que oxida, certo? E outro que reduz. Vamos pensar assim? Então vamos trazer para cá. Isso aqui, cara, é a teoria básica que você tinha que ter na sua cabeça quando se fala de pilha e metal de sacrifício, por aí vai. E vamos lá. Então ele traz aqui, ó, vários potenciais. E aí, de novo, o Enem, amigão seu, ele fala que é potencial de redução. Olha lá, semi-reação, semicélula, tá? Unidade aí, né? Como é que a gente pode falar mesmo? Você tem lá o ânodo e o cátodo, isso aí eu vou comentar um pouquinho depois no finalzinho com vocês, mas que nesse tipo de exercício aqui que a gente está trabalhando não está entrando em questão a ideia de ânodo e de cátodo, mas veja bem. Então, o ferro é o nosso metal em questão, então eu já vou marcar ele aqui. Ó. Que ele tem um potencial de redução, olha o potencial de redução dele, menos 0,44. Aí você já fala assim, putz, o ferro ele não gosta de reduzir, professor, porque o potencial dele de redução é negativo. Aí eu falo assim para você, opa, depende. Se eu pegar o ferro com esse potencial de redução e juntar com o cobre com esse esse potencial de redução aqui, com certeza, o cobre tem um potencial maior de redução. Então, o cobre vai reduzir e o ferro vai oxidar. Não serve. O cobre, ele não serve de metal de sacrifício. Por quê? Porque ele tem um potencial de redução maior do que o do ferro. Se o potencial de redução dele é maior que o do ferro, o cobre reduz e o ferro oxida.
Então, peraí, professor, você está falando para mim que eu preciso buscar um metal que vai fazer o ferro reduzir. Então, o potencial de redução do ferro precisa ser maior, enquanto o potencial de redução do outro metal, que vai ser o metal de sacrifício, o potencial de redução do metal de sacrifício tem que ser menor do que o potencial de redução do ferro. Exatamente. Então, se a gente for buscar, ó, você vai notar aqui que os únicos metais, né? Se a gente pegar aqui, ó, que tem potencial de redução menor do que o ferro é o zinco e apenas o zinco. Não tem conversa. Somente o zinco, ele tem um potencial de redução menor. Então, vamos colocar aqui, ó. Potencial de redução do ferro é maior que o potencial de redução do zinco. Então, se eu coloco os dois juntos, o que vai acontecer? Quem vai reduzir? O ferro. Quem vai oxidar vai ser o zinco. Pronto. A gente já tem a resposta do exercício. Olha lá. Os metais citados, o que garantirá a proteção do tanque de aço é o zinco. Porque qualquer outro metal, veja bem, qualquer outro metal aqui nessa situação, que você coloque em conjunto do ferro, vai fazer o ferro oxidar. Porque, ó, esse potencial aqui, ó, cuidado, hein, gente, ó. O erro de vocês é sempre aqui, ó. Ah, é 0,76, professor. 0,76 é maior que 0,44. Não é, cara. Pensa em dinheiro. Você gostaria de dever 0,44 ou gostaria de dever 0,76? Ah, eu gostaria de estar devendo R$ 0,44. É muito melhor do que estar devendo R$ 0,76. Esse é um valor muito menor, certo? No sentido de um valor negativo pequeno, é muito baixo. Se você pegar uma escala, ó, você tem o zero, o número zero, ó. Pensa assim, ó. Número, aqui minha mão. Número 1, número 0, 0,44 e 0,76. O 0,76 está aqui, ó. O 0,76 está aqui, o 0,44 está aqui. 0,44 é um valor maior do que 0,76, tá? No caso, menos 0,44, né? Menos 0,44 é maior que menos 0,76, certo? Então, é isso que você precisa ter em mente. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 0,25 é um valor de potencial maior que menos 0,44. Menos 0,25 é muito mais próximo de zero. Então, é um potencial maior do que menos 0,44, certo? Então, a gente tem que se atentar a isso. Agora, vamos lá. Ó. Só para complementar a teoria aqui, antes da gente finalizar, a gente tem um cara que oxida e a gente tem um cara que reduz. Quando a gente está falando de pilha, olha lá, pilha, atenção, pilha. O cara que oxida a gente chama de ânodo. Olha lá. E é o polo negativo. O cara que reduz é o cátodo. E ao polo positivo, certo? E aí eu vou te ensinar um macete se você ficou até aqui o final, certo? Vou te ensinar um macete, mas esse macete ele só vai aparecer na sua tela se você apertar o botão de curtir, de compartilhar, beleza? Se você não apertar o botão de curtir e compartilhar, você não vai receber o macete aí na sua tela. Vai bloquear, vai crashar seu computador, vai dar tela azul, beleza? E cara, antes também de falar isso aqui, né? Da gente comentar, né? Um pouquinho mais sobre o macete especial que vai te ajudar com certeza, que vai levar você muito mais além. Tem outra coisa que pode te levar muito mais além do que qualquer outra coisa nesse mundo. Ao infinito e além! Certo? É o plano A. Olha lá. Se você não sabe o que é o plano A, você está perdendo tempo. O plano A é o único plano que você precisa para ser aprovado em medicina em uma das 33 mais do Enem. Como assim, professor? Aqui eu estou falando de maneira básica, de maneira simples, pouca coisa sobre pilha. Eu não estou abordando todos os tópicos. Aqui no plano A, eu vou estar falando tudo que você precisa saber de pilha para passar em medicina no Enem. Tudo, sem exceção. De A a Z sobre pilha, sobre eletrólise, que já caiu na história do Enem aí, sobre todos os outros tópicos, assuntos completíssimos, tá? Do mais básico ao mais avançado, sem fazer você perder tempo, sem colocar conteúdo que não vai cair, porque tem um monte de conteúdo que tá lá no edital, lá, né? Mas ele... você quase nunca vê conteúdo daquilo. Então aquilo ali é um detalhezinho. O diferencial está no que sempre se repete. E aqui eu tenho um curso completíssimo em relação aos tópicos principais do Enem, tá? Bem focado pro Enem, com exercício do Enem resolvido, com várias listas, certo? Listas de exercício básico, fácil, médio, avançado, tá? De matemática, física, química e biologia, tá? Então eu vou ter conteúdo pra caramba dessas áreas aí. Eu vou ter todas essas listas, tá? Vou ter simulados, importante, muito simulados, porque você pode estudar o que for. Se você não souber fazer a prova do jeito certo, do modo certo, tá? Não vai rolar. O que mais eu tenho lá na minha plataforma do Plano A, tá? Que a gente aqui da Lumio 8 oferece para você. A gente também tem lá preparação, certo? Para te ensinar a estudar. Não é só ensinar a estudar química, física, biologia, é ensinar a estudar qualquer coisa, beleza? A gente vai ter lá um
negocinho muito especial para vocês que é sobre técnicas de estudo, como estudar, motivação. A gente também vai ter lá várias outras informações bônus aí que eu não posso falar aqui agora, mas que se você entrar lá, você vai conhecer um pouco mais da nossa plataforma, bem completa, inteiríssima, para você ser aprovado no Enem, beleza? Então, vamos voltar um pouquinho lá para eu falar um macetezinho para vocês. Então vamos lá, eu tenho um macetezinho muito legal aqui de pilha e ajuda também na eletrólise. Fala assim, opa, pipocar. Como assim, opa, pipocar? Ó, veja bem, quem oxida perde elétrons e é o ânodo. Então o cara que está oxidando, ele está perdendo elétrons e ele é o ânodo. Olha lá, mas aí é o negativo, como é que eu vou lembrar? Você vai lembrar assim, ó, na pilha, o positivo é o cátodo que reduz. Na pilha, o positivo é o cátodo que reduz. Ou seja, na pilha, o polo positivo é o cátodo. E o cátodo passa por redução. Olha que loucura, beleza? Ah, professor, mas por que na pilha o positivo é o cátodo? Porque na eletrólise é o contrário. O cátodo é negativo e o ânodo é positivo, certo? Então, a gente tem esse macetezinho aqui para ajudar vocês. Fechou? E gostaria muito de agradecer aí a sua presença, falar que ela é muito importante para a gente. E, além disso, claro, né? Gostaria que você entrasse aqui, ó, nas nossas listinhas de exercícios resolvidos de matemática. E você também pode acompanhar um pouquinho mais sobre as aulas de química, principalmente forças intermoleculares, tá? Que a gente já tem disponível aí para você estar estudando. Fechou? Valeu, valeu! E a gente se vê numa próxima.